Um modelo de produção em larga escala de alimentos e também unindo a produtividade no campo e a sustentabilidade. Estamos falando do agronegócio sustentável. Hoje a gente vai conversar aqui com Valdemir Laura, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, é também engenheiro agrônomo e professor do mestrado e doutorado da Uniderp de agronegócio sustentável, não é isso, Isso Valdemir? mesmo, isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é que significa esse termo agronegócio sustentável. Na prática, como é que funciona? É bem interessante o termo, porque normalmente, quando a gente fala de sustentabilidade, de maneira geral, o senso comum pensa no ambiental, né, sustentável ambiental. Mas um agronegócio, ou qualquer negócio, né, mas o agronegócio sustentável, ele tem que ter três, é um tripé, né, são 3 pontos de apoio da sustentabilidade, que é a ambiental, que é a mais vista, a maior preocupação, a social Sim. e a econômica. Uhum. Porque é um negócio, né, agronegócio, então é um negócio, e tem investimento, e o empresário rural, ou o produtor rural, ou que seja da agricultura familiar, ele tem um investimento, ele precisa de um retorno. Então tem que ter a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Junto com a social, agora a gente pode até colocar a cultural. Porque às vezes você tem um negócio, uma cultura, e ele uma cultura, no caso, assim, uma plantação, né? Sim. Ele vai mudando a cultura da região. Por exemplo, Mato Grosso do Sul foi um estado muito pecuário e hoje a gente mantém as tradições pecuárias mais no Pantanal. E foi perdendo a cultura pecuária, onde foi plantando soja, plantando milho, algodão. Sim. Então, assim, a sustentabilidade é isso. E às vezes tem uma definição. O que é sustentável? É aquilo que se mantém por muito tempo. Então a gente precisa ter o solo, que é o fator de produção, é o elemento base da nossa produção, disponível para produzir por longo tempo sem cair a produtividade. Então, assim, de uma maneira resumida, o agronegócio sustentável ele tem que manter o presente, remunerar o produtor e permitir que no futuro ele continue produtivo. Valdemir, e assim, eu queria que você falasse quais são os benefícios, né, dessa prática do agronegócio sustentável. Existem, na verdade, algumas práticas, né? Um deles é o sistema silvipastoril. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Sim, é o silvopastoril que a gente mais trabalha. E tem uma variante que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Então, daqui a pouquinho eu falo dessa questão. Mas as vantagens do agronegócio sustentável é exatamente você ter essa vantagem, essa possibilidade de manter a produção. Então, se nós olharmos não muito longe em termos da história do homem, né, 600 anos, na Europa passava fome, porque não tinha mais área de produção, tinha umas doenças nas plantas, né? Tem um evento clássico de fome, principalmente na Inglaterra, na Irlanda, por uma doença da batata. E a batata era a principal base de alimento e eles passaram fome. Nossa. E a Europa foi crescendo a população e, entre aspas, descobriram a América, né? Que é, sei lá, 10 vezes maior que a Europa, então é uma área maior de plantação. Área para plantar. Só que a superfície a gente chama de agricultável, onde pode fazer agricultura, ela está sendo reduzida. Sim, do planeta todo a gente tem 25% de terra, né, terra. Só que a terra arável, a terra agricultável, ela não. A gente tem área de deserto, tem os grandes desertos na África, o deserto do Saara, o deserto do Atacama aqui na América do Sul, alguns desertos nos Estados Unidos. Tem o Alasca, a Groenlândia, a Sibéria, que são geleiras, e na África, o leste da África, e Oriente Médio, e a Índia, China, Mongólia, além do frio, montanhas. Então a gente não tem uma área muito grande para agricultura. Hoje a maior área disponível para agricultura está na América do Sul, está no Brasil. Então a vantagem é a gente continuar tendo essa produção, e a população mundial, até 1.200, 1.300, por aí, né, anos depois de Cristo, a gente tinha mais ou menos 1 bilhão de seres humanos. Hoje a gente tem quase 8 e pouco, e a previsão para 2050 era 9,5, já está previsto em 10. Então nós temos e parte dessa área que nós temos para fazer agricultura, ela está sendo usada para outras finalidades, que não comida. Por exemplo, combustível, o etanol. Né? E fibras, produção de algodão para produzir roupa. Então não é só comida.
Tem também, né, a questão da energia solar, né, sendo produzida, né? Sim, É um é um aproveitamento também da aproveitamento. terra. A vantagem, assim, que a gente tem em alguns lugares, que a energia solar ela é produzida em áreas que não daria para fazer agricultura, por exemplo, no Nordeste, Ah, é legal. parte de Interessante. menos que chove menos, né? Então, assim, a população está aumentando e parte da área que a gente tem disponível para agricultura está sendo reduzida. Mas como que está diminuindo a área? Parte está virando deserto, a gente tem a questão de vossorocas, solos contaminados, então a gente vai ter que produzir cada vez mais por unidade de área, com menos área. Então a vantagem do agronegócio sustentável, da sustentabilidade, dos sistemas integrados de produção é essa, a gente consegue diversificar a produção, e aí já tem a velha fábula dos chineses, né? Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Sim. Então o sistema silvopastoril, que é o mais simples, é pecuária de leite ou de corte, né? E floresta. Então já tem duas atividades. Aqui tem muito eucalipto, né? Mas podem ser feitos de várias outras plantações. Tem. O eucalipto é a árvore mais usada no sistema silvopastoril. Então, nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, né? Onde eu tenho um período que eu tenho lavoura e floresta. Por quê? Para eu fazer um sistema silvopastoril, é colocar árvores na pastagem. Não posso colocar muitas árvores porque o pasto some. Né? E se eu colocar poucas árvores, fica inviável o negócio economicamente de floresta. Então tem que ter um equilíbrio das duas atividades. E então, quem que faz essa métrica? É um engenheiro agrônomo? É o engenheiro agrônomo, florestal. Nós estamos trabalhando na Embrapa aqui desde 2003, desenhando sistemas para chegar a uma conclusão. Então agora temos 2 anos que a gente chegou à conclusão de que o ideal, para não prejudicar a pastagem, e eu tenho a mesma quantidade de animais por hectare, que acaba tendo um pouquinho menos, igual, depende da fertilidade do solo, do lugar, né? Mas pelo menos 100, 150 árvores por hectare. Aí você pensa, Mato Grosso do Sul tem muito eucalipto, né? Há 40 anos, 50 anos, se plantava 1.600 árvores de eucalipto por hectare. 1.666, 3 por 2 era o espaçamento, né? Hoje, com a evolução da genética dos eucaliptos, nós temos 50 anos de pesquisa em eucalipto, planta-se 1.111 árvores por hectare. Aí, num sistema silvopastoril, a gente planta 150 a 200 árvores por hectare. Por que opta-se por eucalipto? Porque é a árvore que tem uma cadeia produtiva estabelecida, o material pode ser de múltiplo uso, você pode usar para carvão, para lenha, para serraria, para poste de cerca, e inclusive para celulose, né? E carvão vegetal. Então ele tem um múltiplo uso. As árvores nativas brasileiras, apesar de ter excelente qualidade de madeira, não tem melhoramento genético, é muito pouco, é incipiente e elas não foram domesticadas ainda, né? Então a gente usa uma exótica que é o eucalipto, que a Embrapa Florestas, lá no Paraná, tem 50 anos, o mesmo tempo que a Embrapa Gado de Corte tem, né, de fundação, e desde o começo ela trabalha com pinos e eucalipto. Agora, a Embrapa de lá e as Embrapas do norte, né, Manaus, Belém, Roraima, estão trabalhando com espécies nativas. O açaí, por exemplo, é uma nativa, castanheira, tem outras nessa finalidade, né? Esse closóbio amazônico, o Mato Grosso tem plantado muito. Agora me esqueci o nome, comum. Eu falava, você lembra o nome latim, esqueci o nome comum. É chamado também de pinho cuiabano, né? É parecido com o guapuvuru que tem para cá. Então, tem algumas iniciativas com árvores, com espécies nativas, mas o que a gente tem em grande escala é com eucalipto, porque você tem um viveiro que consegue produzir milhões de mudas por ano, você consegue clonar essas mudas, então elas são idênticas, tem um mercado estabilizado, e nesse caso você diversifica. Então você vai plantar floresta junto com a lavoura. E com gado também? Não, aí o gado vai entrar depois. Por quê? Se eu colocar o gado junto com a árvore, uma plantinha de eucalipto, na hora que ela vai para o campo, ela tem uns 15 centímetros de raiz e uns 20 de copa. Ah, sim, depois que já atingiu uma altura. Isso. Então, sim. Aí os estudos mostram que para você colocar o gado nessa área, junto com essas árvores, eles precisam ter pelo menos de 6 a 8 centímetros de DAP, que é chamado diâmetro à altura do peito. Ele é medido a 1,30 m de altura, é o padrão, né? E a árvore atinge esse diâmetro mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, você precisa esperar. Para o produtor,
o fator solo é um elemento de produção. Então, ele não pode ficar parado esperando a árvore crescer. Sim. Sem contar que o mato vai crescer, né? O capim vai crescer e vai competir com as árvores. Então, a gente faz lavoura no primeiro ano. Tem algumas regiões no estado do Mato Grosso do Sul, algumas regiões no Brasil, que não tem muita aptidão para lavoura. Então, você pode produzir feno, capim para silagem, semente de forrageira, mas pelo menos 2 anos de lavoura. Então, você tem lavoura e floresta. Aí, a partir do segundo ano para o terceiro, que as árvores têm mais ou menos uns 8 metros de altura, 8, 10 metros de altura do eucalipto, e uns 8 centímetros de diâmetro da altura do peito, você semeia o capim e coloca o gado. Então, aí a vantagem, né? Isso é feito em áreas de pastagem degradadas. O que é uma pastagem degradada? É aquela que teve a sua produtividade reduzida por falta de reposição de nutrientes, por excesso de pastejos, onde cabia 1 animal por hectare, você coloca 2 ou 3. Aí o sistema que a gente vê no Mato Grosso do Sul agora, nesse período de seca, né? Nós estamos no finalzinho de maio, mas o sistema rapadão, né? Você não vê nada, você vê o boi lambendo o chão quase, né? Então, enfraquece muito a planta, porque retira as folhas da planta, e aí seca, o pasto desaparece. Aí vem planta daninha, vem formiga, vem cupim. Então, uma sequência dos horrores, né? E é uma pastagem degradada. Então, onde você poderia, se fosse uma pastagem bem cuidada, você colocar 1 animal por hectare, a gente chama de UA, né? Unidade animal, você coloca 0,5, 0,3. A média brasileira é 0,9 a 1,1. Aí, para assustar, assim, né? O Brasil tem estatísticas, tem dados da NASA, tem dados da Embrapa, dados de satélite da Embrapa, levantamentos dos governos estaduais, de 30 a 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Vários níveis de degradação. Então, e às vezes é muito caro para o produtor recuperar essa pastagem, que ele vai precisar aplicar calcário, adubar, colocar as sementes da forrageira. Então, uma forma é ele pegar essa pastagem degradada, plantar floresta, plantar lavoura 2 anos, a lavoura paga a conta, e depois ele tem uma pastagem nova, e aí uma vantagem, com sombra pro gado. Era isso que eu ia perguntar, né? O que o gado ganha ali com essa plantação ali de eucalipto, por exemplo, se tem algum benefício para o criador, né? Se existe algo que traz ali no melhor ganho de peso, enfim, no melhor bem-estar animal. Tem muitos benefícios. O principal é aquele que a gente busca, né? É não estresse, né? O no estresse. O animal ele fica menos estressado. Mas o que estressa o animal? Por que a gente começou a trabalhar na nossa unidade, a Embrapa gado de corte? Mas por que nós começamos a trabalhar com árvore? Porque se nós pegarmos aqui de setembro até março, abril, no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, no Cerrado, as temperaturas estão bem acima de 30 graus durante o dia, né? Aí tem uma lenda que o Nelore, ele suporta bem o calor, tá? Ele suporta, mas não gosta. E aí tem o que se chama de zona de conforto térmico, que é aquela faixa de temperatura que está agradável para os animais. Então, para o gado zebuíno, né? Nelore, Tabapuã, Gir, essa faixa é de 10 a 27 graus. Tanto que abaixo de 10 graus, o animal fica parado, arrepiado esses dias de inverno, agora de frio, come menos. E acima de 27 graus, o animal também come menos. Ele gasta mais energia para manter a temperatura do corpo, que é a dissipação do excesso de calor. Bebe mais água. E isso reduz o ganho de peso. Então, com a floresta ali, ele vai ter é a questão do bem-estar. Essa sombra quando está muito calor. Melhor ambiência. E aí nós temos alguns dados aqui das nossas pesquisas. Nós somos um grupo, né? Eu estou falando aqui, mas é um grupo que trabalha. A presença de árvores reduz de 2 a 8 graus a temperatura. Então, é quase como dar um ar-condicionado para o animal. Mas então, no frio, ele é meio ruim, negativo. Então, aí que é uma questão extremamente interessante e muito bem lembrada. Semana passada, nós tivemos, acho que o segundo frio aqui no Mato Grosso do Sul. Morreram 74 animais de frio em Antônio João, no sul do estado, ali próximo da divisa com o Paraguai. Já houve ano que morreram 2.000, 3.000 animais. Então, fazendo uma conta bem rápida e simples, né? Morreram 70 animais, R$3.000 cada um, R$200.000 de prejuízo. Né? Por quê? Quando tem árvores no sistema, nós temos um controle maior, como se fosse um efeito tampão de temperatura. Então, no calor, ele não sobe tanto, 2, 3 graus,
a menos que a temperatura onde não tem árvores, e no frio de 1,5 grau a 2 graus a mais do que onde não tem árvore. Por quê? Porque a copa da planta deixa a temperatura a radiação infravermelha, ela reflete, então mantém temperatura. Sem contar o efeito de vento. Porque às vezes a gente olha no termômetro e fala assim, 6 graus, sensação térmica -1, que teve aqui no início. Por conta do vento. E aí as árvores vão seguram. Então, é vantagem nos dois extremos. Nós começamos pensando no calor. Mas, aí você perguntar, ganho de peso e tal, a gente tem alguns dados, não são tão consistentes ainda, mas você tem o ganho de peso é igual ou maior do que onde não tem árvore. Só que você deixa de perder animais no frio. Então, assim, a gente mirou no calor e acertou no frio. Então, são vários dados. O Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Colômbia, são países que têm muito trabalho, muita pesquisa com o silvopastoril. Então, assim, a gente viu que é benéfico o silvopastoril, mas, assim, economicamente, ele tem um investimento muito alto. Em quanto tempo ele vai ter um retorno para o produtor rural? Então, hoje, depende, a gente brinca, né? Que qualquer pergunta para o agrônomo, ele ouve o engenheiro florestal e fala depende, né? E aí a gente tem que colocar as variáveis do depende, senão, né, não vale. Depende do número de árvores que você vai colocar por hectare. Então, o mínimo para ser viável o sistema são 100 árvores por hectare. Hoje, para cada mudinha, adubo, você controlar formiga, fazer irrigação ou aplicar gel na plantinha para ela não sentir a seca, irrigar umas 2, 3 vezes. Adubação, é mais ou menos uns R$7, 7 a 10 reais por plantinha. Então, você vai gastar R$800 a mais por hectare do que gastaria se fizesse uma lavoura simples. Mas você vai perder também uma faixa, que você planta uma linha de árvores, pelo menos 1 metro de cada lado, você tem que deixar sem lavoura e sem mato. Então tem que controlar, porque senão esse mato, a lavoura, compete com a planta. Então você vai ter uma perda, dependendo do espaçamento, de 15% a 20%. Mas a conta acaba se pagando. Aí, e o fator que mais interfere é o preço da madeira. Que a pecuária, você vai ter a mesma produção. Hoje a arroba está excelente, né? Tá todo mundo rindo. A soja está ruim, o milho está ruim, mas a arroba está excelente. Então, a pecuária ela é mais ou menos estável. Nós tivemos, depois da quebra, não quebra, mas da crise imobiliária nos Estados Unidos de 2007, 2008, uma retração da economia mundial, uma retração do crescimento da China. E nós passamos por uns 10 anos com preço péssimo de madeira. Tinha gente que falava, plantei árvore e não sei o que faço porque não consigo vender. Aí vem uma outra vantagem das árvores, né? Por exemplo, o boi, ele atingiu o peso ideal, você tem que levar para abate. Porque senão ele vai continuar comendo, vai engordar muito pouco, ou vai botar gordura demais e não vai ser remunerado. A soja chega no ponto de colher, você tem que colher, porque senão você perde. Assim, a cana, né, o milho. E o preço está ruim, eu vou armazenar. Você vai levar para um armazém e vai pagar por mês para manter aquele material armazenado. E o preço pode oscilar para cima ou para baixo, remunerar ou não aquilo. A árvore, o custo de armazenamento é 0. Você deixa ela lá. E ela continua crescendo. Então você tem a vantagem, uma segurança, uma flexibilidade de só vender no melhor momento. Então, essa é a questão. Aí nós temos, como a equipe, uns 12 pesquisadores da Embrapa que trabalham. E nós temos 2 economistas que trabalham, fizeram vários cálculos, né? E é viável economicamente, mas depende do preço da madeira. Né? Em todas as questões, ela pagou o investimento. Porque no caso do silvopastoril, o que a gente pensa? Em produzir uma madeira para serraria. Então, por exemplo, hoje uma madeira para celulose, ou para carvão, ou para lenha, está R$100 o metro. A gente fala metro estéreo ou metro cúbico, depende porque 1 metro cúbico é 1,3 metro estéreo, mais ou menos. Né? Então, depende do... Isso aí é a conta do engenheiro florestal. R$100, mais ou menos. Né? Uma madeira sólida, que é para serraria, com maior diâmetro,
300, 400 reais. Então você consegue... eu tenho só 100 árvores, mas o valor é 3 a 4 vezes maior do que se fosse para celulose. Sim. E no sistema silvopastoril, nós estamos trabalhando, né? Eu falo nós porque eu faço parte da janelinha ali, mas tem um colega nosso da Embrapa Florestas, ele foi um dos primeiros entusiastas do silvopastoril na Embrapa. E ele tá trabalhando junto com uma empresa de celulose para fazer um silvopastoril para celulose. Porque aí a gente trabalharia, a proposta dele é trabalhar com 4 ou 5 linhas de eucalipto, plantadas 2 metros uma da outra, 2, 3 metros, né? E uma faixa de 20, 25 metros de pasto. Por quê? Essas 4 ou 5 linhas viabilizam a colheita mecânica do eucalipto. Porque é uma outra coisa, se você tem poucas árvores espalhadas, a colheita inviabiliza do jeito que é a colheita industrial. Então teria que ser uma colheita para serraria mesmo, né? Então são definições diferentes. É uma ótima ideia, né? E uma outra coisa, assim, mas de onde vocês inventaram isso? Evolução humana, a civilização, a agricultura tem 10 mil anos, né? O homem fazia isso, né? Ele tinha os animais no sistema, ele era coletor, caçador, coletor, depois ele virou agricultor, né? Então a gente está voltando para o equilíbrio da natureza. Então isso que é o foco da sustentabilidade, é aproximar do que era a natureza. Para o sistema de produção, como se fosse uma linha industrial, é muito mais fácil eu plantar só soja, ou só milho, ou só ter pasto. Né? É muito mais fácil eu gerenciar. Sim. Agora pensa no silvopastoril. Eu tenho uma árvore, eu tenho que saber da árvore, altura, diâmetro, cortar, fazer desrama. Eu tenho que saber do pasto, não deixar rapar demais, né? Comer muita folha, não deixar passar do ponto. E eu tenho que cuidar do gado. Então eu tenho 3 coisas para cuidar. Dá mais trabalho. Então, assim, não é para qualquer um. Nunca comece numa área enorme, gigante. Vamos fazer um experimento. Faz um teste, né, numa área menor. Isso. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos vários, assim, alguns fazendeiros, né, que já fazem esse sistema. Tem próximo de Campo Grande, tem em Bandeirantes, tem em Iviema. E nesse sistema a gente conseguiu, né, criar um conceito para carne produzida do sistema silvopastoril, que é chamada carne carbono neutro. Porque uma das coisas que a pecuária era acusada, ainda que o gado emite metano, que é um gás de efeito estufa que causa o aquecimento do planeta. E, inclusive, tinha barreiras não comerciais dos importadores de carne do Brasil. Porque o Brasil está acabando com a Amazônia, está derrubando árvore e está com o gado, que é o maior rebanho comercial do mundo, emitindo metano. Daí, nós estamos pegando um pasto degradado, com baixa produtividade, onde eu precisava de 3 hectares, 2 hectares para colocar um boi, eu inverti, estou colocando um boi e meio, né, em média, por hectare, não tinha árvore nenhuma, estou colocando 100 árvores, 200 árvores por hectare, nós estamos fazendo... Contribuindo. E aí a gente fez umas contas de balanço de carbono. O quanto de metano que o animal emite, 1.800 quilos de gás carbônico equivalente por animal por ano, e o quanto que a floresta sequestra. E nesse balanço, dá positivo para o sistema. Então, o sistema sequestra mais carbono do que emite. Sim. E é isso que o mecanismo de desenvolvimento limpo, sustentável, procura. Redução da emissão de carbono. O governo federal tem um programa que é chamado ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono, tinha 7 linhas principais, e foi renovado por mais 10 anos do Ministério da Agricultura e Pecuária para descarbonizar os sistemas. E a gente está em consonância, né? Eu não sei os outros estados, mas em consonância com o nosso governo aqui, porque a meta do Mato Grosso do Sul é ser o estado carbono neutro em 2030. 2030 é depois de amanhã. Né? tá pertinho, né? Tá. Eu queria, para finalizar aqui, Valdemir, que você falasse para o pessoal que está nos assistindo, né, conscientizasse também os produtores rurais de por que é importante, né, o agronegócio sustentável, esses sistemas de integração, e uma mensagem final também me dizendo o que você mais aprendeu como pessoa trabalhando nessa área, nesse setor, o que te engrandeceu, que aprendizados você trouxe para a vida. Olha, que legal. O sistema sustentável ele é importante, não é para nós, né?
são para os nossos sucessores, filhos, netos, bisnetos. A gente pensar sempre na próxima geração. Na próxima geração, sem egoísmo. Né? Porque a gente, por natureza, o ser humano é muito egoísta. A gente quer tudo para nós e para agora, uns né? mais e outros menos, né? Eu me lembro de alguns colegas que diziam, vamos plantar eucalipto para cortar, para colher. Quanto tempo demorar? Uns 7 anos. Não, é muito tempo. Daí eu brincava, você está com pressa, planta rabanete, que você colhe em 25 dias. Então, essa é pensar na sustentabilidade, no bem-estar animal. Né? Uma das coisas, um ditado popular, diz, eu quero botar meu burrinho na sombra, né? Ou seja, eu quero ficar tranquilo. Eu brinco, o pessoal fala, vamos botar o boi na sombra. Né? É o bem-estar. Então, é uma coisa assim, que a gente consegue mostrar isso pro produtor. Mas tem ainda muita resistência, que o pessoal fala assim, eu passei 30 anos, 50 anos cortando árvore, tirando a árvore do pasto, agora você quer que eu coloque a árvore de volta? E a nossa cultura, e eu perguntou de aprendizado, né? Eu aprendi assim, desde que os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar o pau-brasil na Mata Atlântica. E o Brasil passou 500 anos cortando árvore. Sim. A gente não tem a tradição, a cultura de plantar árvores. Né? Então, como eu estou no sistema, que eu estou trabalhando com árvores, eu fico mais tranquilo, mais calmo. Né? Então, o sistema me permitiu conhecer pessoas muito boas. Eu aprendi muito com as pessoas que trabalham, porque normalmente são pessoas, como diz o pessoal mais jovem, né? É de outra vibe, né? É mais tranquilo, é mais zen, né? E me permitiu conhecer muitos lugares do Brasil, onde eu fui dar palestra, eu fui conhecer sistemas, praticamente todos os estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Viajei para alguns países, eu fui para a França, num congresso internacional de sistemas agroflorestais. Então, assim, a gente fui para a Etiópia agora há pouco tempo, que nós estamos levando para lá, a Embrapa vai implantar uma unidade de demonstração desses sistemas lá na Etiópia. Legal, então, assim, são oportunidades. E assim, fala, puxa vida, eu tive 2 filhos, escrevi 2 teses e plantei milhares de árvores, que é o sonho de todo mundo, ter filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu fiz isso. É a sensação de dever cumprido, né? Que você está contribuindo com o mundo, né? Com o planeta de uma forma benéfica, né? Isso. E agora o sonho é colocar um pouquinho mais de nativas no sistema, né? Estamos trabalhando com isso. Legal. Vai dar certo, né? Vocês são competentes, pesquisadores muito empenhados lá da Embrapa. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui e participação conosco, Valdemir. Nós estamos à disposição, tem o site da Embrapa, é só colocar no buscador, para não falar que é no Google, né? No buscador é Embrapa Gado de Corte, tem vários cursos ao longo do ano, não só em sistemas de produção agropecuários, mas sanidade animal, à disposição. Eu acredito, se permite para falar para o pessoal aqui, né? Procure a Embrapa não dá assistência técnica, né, mas ela tem muitas informações disponíveis. Então, usem mais da Embrapa. A Embrapa é um órgão público e está à disposição da população brasileira. A gente vai colocar o site aqui, vocês fiquem à disposição para acessar e também fiquem à vontade para colocar aqui sugestões de temas que vocês querem ouvir por aqui, tá bom? Até a próxima edição. Tchau, gente!